Glória a Deus. Texto da palavra de Deus, a qual o Senhor colocou ao meu coração nesta tarde. Pedia uma palavra a Deus e o Senhor me deu esse texto. E eu, quando chego e sei que eu vou pregar a palavra de Deus, eu gosto de estudar, de buscar. E Deus, Ele fala. E quando eu chego na igreja, eu fico observando para ver se Deus confirma a mensagem. E Deus confirmou. O louvor que as irmãs louvaram ali, a letra do louvor diz que nos últimos dias tem muitos que estão preocupados com as coisas materiais e as coisas deste mundo e não tem mais buscado o reino de Deus. E aí confirmou o que Deus colocou no meu coração a ministrar a igreja do Senhor. Eu sei que é um texto bem conhecido da palavra de Deus e vocês conhecem de cor e salteado, já têm ouvido mensagem nesse texto, mas aquilo que Deus colocou ao meu coração nesta tarde é o que eu quero ministrar à igreja de Jesus nesse dia, neste culto de Santa Ceia, nesta igreja na cidade de Santo Anastácio. A palavra do Senhor diz aqui, a epígrafe do texto, vocês conhecem, está escrita aí, diz a parábola das bodas. Parábolas, nesse texto aqui, no Evangelho de Mateus, ele tendo dentro das parábolas de Jesus, aonde Jesus ele escreveu 42 parábolas, elas estão todas registradas nos 3 evangelhos do Novo Testamento. E essa é tido como a terceira parábola que Jesus ali ele fala por parábola ensinando aos seus discípulos. E a parábola ela tem o significado, a bodas, ela tem significado de casamento. E a palavra, o termo grego de parábola significa parabolé, que significa colocar ao lado. Jesus, então, ele usa a parábola, que significa ali colocar ao lado, que ele pegava e ministrava, contava uma história, e colocava essa história ao lado da realidade, daquilo que ele queria ministrar, daquilo que ele queria pregar, daquilo que ele queria ensinar os seus discípulos. E esta palavra ela continua viva até os dias de hoje, porque a palavra do Senhor diz o Hebreus capítulo de número 13, o versículo 8 diz que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta palavra ela é viva e ela é eficaz. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 4 e o versículo 2 diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e é apta para discernir a intenção e os pensamentos do coração. O Espírito Santo de Deus, na terceira pessoa da Trindade, ele se faz presente aqui nesta noite, desde o início desse culto, desde o momento que você entrou neste lugar e dobrou os teus joelhos e falou com Deus, ele tem ouvido a tua oração, ele tem ouvido a tua súplica e ele há de responder dos céus na tua vida nesta noite, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu gostei muito de um texto quando adentrei e fomos dobrar o joelho, quando levantamos, estava escrito no telão, silêncio. Respeite a casa de Deus, é hora de oração. Gostei muito daquilo ali. Eu sei que isso foi Deus que colocou no coração do pastor desta igreja. E ele assim tem colocado a este rebanho nesse lugar. E eu tenho certeza que aqui tem uma igreja obediente à palavra de Deus, obediente aos princípios da palavra e obediente ao seu pastor neste lugar. E Deus assim se agrada. E se você assim faz, o pastor falou das dificuldades, da luta que estão tendo com enfermidade. Mas eu tenho certeza que quando você dobrou o teu joelho neste lugar, nesta noite, você orou a Deus e você apresentou a vida dos teus irmãos, dos teus familiares. E Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Em nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui nesta noite de posse do teu milagre. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Não fique preocupado, irmãos. Não fique preocupado com a situação que está acontecendo no país, na cidade, na igreja e até na família, porque tudo isso é cumprimento da palavra de Deus.
E se você está aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo de Deus, Ele te concedeu. Você está neste lugar nesta noite adorando o nome daquele que vive e que reina para todo sempre e eternamente. Aleluia. Jesus toma a palavra e Ele então ministra aos seus discípulos, falando outra vez por parábola. Era a terceira parábola que Ele começava a ensinar aos discípulos. E Ele então fala o texto a qual nós acabamos de ler, que um certo rei, ele vai celebrar as bodas de seu filho. Como eu já disse para vocês conhecem que bodas é casamento. E esse rei, ele manda chamar os seus convidados, para que os seus servos sair e entregar os convites a todos os convidados, para que estivesse presente naquela ocasião solene, a qual ia acontecer, que era o casamento do seu filho. E o texto está escrito e nos dizendo que os servos, eles saem, eles entregam os convites, e cada um que vai recebendo o convite, ele faz pouco caso, e ele não vai naquela festa, e ele diz que tem outra coisa e vai tomar outra, e não vem ali, assim recebendo aquele convite, ele não vai àquele casamento. Mas fala de duas classes de pessoas aqui que receberam o convite. E a segunda classe de pessoas diz que, ainda além deles receber o convite e não irem, eles pegam os servos daquele rei, ultrajaram e mataram. E aí o versículo seguinte diz que o rei, ele tendo notícia daquilo, ele se encolarizou, ou a palavra original é irou-se. O rei irou-se e mandou ir pegar todos aqueles servos e amarrar eles de pé e mão, que eles seriam exterminados. E assim foi feito. Só que naquele momento o rei, ele dá uma outra ordem para os seus servos. E ele diz para os seus servos aqui agora: sair pelos caminhos. Ou na tradução original é as estradas, encruzilhadas. Sair pelas encruzilhadas, pelos cruzamentos, pelas estradas. E diz que a todos quanto encontrardes, trazei para a minha festa. E diz que eles assim fizeram, e a festa, a casa ficou cheia. Só que tinha um costume, a nação de Israel, naquele tempo, que quando ia se celebrar um casamento, que era uma festa muito importante, havia vários costumes que eram feitos. E um dos costumes que tinha, é que o rei, o pai de família, o senhor da casa, ele escolhia a noiva que ia casar com o seu filho, para assim celebrar esse casamento. E ele ia, encontrava os familiares, o noivo não via a moça a qual ele ia casar, ia ter por esposa. E ele ia, o pai de família ia até a outra família, e ali celebrava-se um contrato de casamento. E após 1 ano ou mais que aquele contrato estava celebrado, aí era celebrada uma festa chamada Festa das Bodas, que seria o dia que ele ia conhecer a noiva dele, e assim colocar a aliança no dedo, selar ali o que ia ser casado. Durante esse tempo tinha o dote que tinha que ser pago para a noiva, a qual que ele ia tomar por esposa. Tinha todo um cerimonial a ser cumprido, a ser feito. E outro costume que tinha, que também tinha de Israel, é que quando estava se aproximando o dia de celebrar as bodas, era efetivado um convite, através de um mensageiro, e mandava aquele convite a cada um dos convidados entregando. Para quê? Para lembrar, pastor Miqueias, profeta de Deus, aleluia, até no nome. Era entregado o convite: pastor Miqueias, está aqui o teu convite para celebrar as bodas do Cordeiro, que o rei mandou te entregar. Era uma forma de fazer com que o pastor estivesse lembrando que ele foi convidado para estar lá naquele dia, e ele não viesse a faltar naquele cerimonial. E aí passava-se o tempo, estava o dia marcado, quando chegava no dia ainda, mandava de novo chamar todos aqueles que foram convidados. E aí nós pegando esta palavra, e nós já trazendo uma aplicação para a minha vida e para a tua vida, e eu tenho certeza que você já está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando. Quando nós olhamos o texto original aqui, estudamos o texto, nós entendemos que esta palavra aqui, o principal aqui, o rei,
era Deus, e o filho que ia casar era Jesus Cristo, e a noiva que estava sendo paga com um preço e fazendo todos os preparativos é a igreja de Jesus Cristo, a qual é eu e você nos dias de hoje, a noiva do Cordeiro. E foi pago um preço. O casamento hoje dá-se de outra forma, todo mundo conhece a forma que dá o casamento hoje, mas lá era assim. Então Jesus, ele usa aqui, ele começa a pregar por parábola, era pregando o que era o acontecimento dos dias atuais daquela época, para que o povo pudesse entender. E se nós pegar essa aplicação da palavra e trazer para hoje, para a minha vida e para a tua vida hoje, o noivo, que é Jesus Cristo, ele pagou um preço, ele fez já um contrato. Esse contrato ele fez lá na cruz do Calvário, e esse contrato ele assinou com sangue, ele pagou um preço pelo meu resgate, pelo teu resgate, pelo resgate das nossas almas, porque todos nós estávamos condenados à morte eterna, estávamos condenados à perdição eterna, mas foi feito um contrato do Pai, e o contrato foi assinado com o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho, para que venha o dia dele vir buscar a noiva. Aí é interessante, só que quando nós olhamos o texto, é interessante que quem eram os escolhidos? Era a nação de Israel. Todos aqueles que receberam o convite para estar indo fazer parte do cerimonial, eram os judeus. Foram eles que receberam o convite, só que eles recusaram. E recusa até o dia de hoje. Eles não reconhecem Jesus como o meu único e suficiente Salvador, meu e da tua alma, e não reconhece que Jesus um dia ele já veio, e ele implantou o ministério sobre a face da terra, ele deixou aqui servos, ele deixou aqui discípulos fazendo a obra de Deus, ele deixou aqui servos entregando até os dias de hoje esse convite, para você vir e fazer parte da igreja de Jesus Cristo, para você vir tomar parte do corpo e do sangue, para você vir ser escrito como noiva do Cordeiro, que naquele dia ele vai vir buscar para levar para as mansões celestiais. Os judeus não entenderam isso. Pega os servos e matam ainda. Só que o rei aí ele sai com essa terceira ordem para os servos. Versículo de número 9. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas, a todos quantos encontrardes. Versículo 10. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Sabe quem que eram esses maus e esses bons? Nós adentrando no escopo da palavra, seriam os gentios que foram alcançados. E se eu e você não é judeu, e não fizemos parte da linhagem de judeu ou de israelita lá, então nós fazemos parte da igreja gentia. E são esses que foram alcançados. E aí ele vai assim, diz, vai pelas saídas dos caminhos. Jesus disse assim, Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes de eu conhecer a Jesus, antes de você conhecer a Jesus, ainda que alguns nasceram num berço evangélico, mas a maioria não, e antes de nós conhecer a Jesus, qual eram os caminhos que você estava trilhando? Qual eram as encruzilhadas que você estava? Qual eram os lugares que você estava buscando saciar a tua alma, buscando saciar os teus desejos, buscando saciar os teus egos, e nada dava certo, tudo dava errado. Parece que até de repente começava a caminhar, daqui a pouco você via tudo desmoronar e nada dar certo. Mas aí um dia, essa graça, a misericórdia do Senhor,
ela me alcançou. Um dia a misericórdia do Senhor, ela te alcançou. E o salmista diz que ele pegou eu e você e colocou como príncipes e princesa sentado diante do trono. A palavra do Senhor diz que o nosso nome, ele foi escrito no livro da vida. E se o meu nome, o teu nome está escrito no livro da vida, nós vamos ouvir naquele dia Jesus dizer: vinde, vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Foi nessa época, nós éramos gentios, mas a graça de Deus nos alcançou e nós entramos a fazer parte das bodas. Nós entramos a fazer parte da festa nupcial. Só que o texto vai discorrendo aqui, quando chega os versículos final, eu já quero adentrar para o final aqui, que as horas já se vão embora, não quero tomar tempo. Quando nós entramos no parte final aqui, o versículo 11 diz assim: e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Era um outro costume que tinha dentro da nação de Israel nessa época, que quando você era convidado para ir para um casamento, uma festa importantíssima, os servos do rei, o sultão do rei, eles ficavam à porta da entrada da festa, distribuindo as vestes, roupas especiais que eram confeccionadas para aquele casamento, vestes reais. E todos que chegavam ali tinham que pegar uma veste daquela, experimentar: essa aqui ficou boa em mim, essa aqui não ficou, tal, achar uma que se agradasse, vestisse e entrasse para a festa trajado com as vestes nupciais. E a palavra diz aqui que quando o rei entra, ele vê aquele homem dentro da festa, mas estava sem as vestes nupciais, os trajes para entrar naquele lugar. Quando nós pegamos, aí você vai entrar o estudo, a estudar a palavra, vamos entender que aquele homem, ele chegou, ele foi convidado, ele foi chamado para fazer parte, ele foi escolhido, ele foi chamado para entrar naquele lugar. Só que a atitude dele, a ação dele, ele acaba não sendo um escolhido para fazer parte da festa naquele lugar. Ele entrou com as roupas que ele tinha, as vestiduras que ele tinha, que ele usava lá fora. E ele achou que aquilo estava bom para ele, que estava adequado, estava maravilhoso do jeito que ele estava vestido, e eu vou entrar assim mesmo. E entra dentro da festa. Só que quando o rei sai para ver os seus convidados, ele bate o olho e vê que alguém está dentro da festa. Alguém está dentro do salão. Alguém está dentro da igreja. Alguém quer ser parte da igreja naquele lugar, mas não está adequadamente para fazer parte. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o versículo de número 64, o capítulo de número 64 e o versículo 6 do livro de Isaías, está escrito assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebenta. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Que quando nós entramos, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando eu tenho o meu nome no hall de membro da igreja do Senhor Jesus, quando eu entro na lista dos chamados, os escolhidos para fazer algo dentro da obra de Deus, eu tenho que ter vestes de justiça, eu tenho que ter vestes de santidade, eu tenho que ter as minhas vestes brancas, lavadas e clareadas no sangue do Cordeiro. Eu não posso estar dentro da obra de Deus, eu não posso estar dentro da igreja de Deus, vivendo como eu vivia lá no mundo, vivendo do jeito que eu saí dos caminhos aonde eu trilhava. Mas graças a Deus, que o mesmo profeta Isaías, no capítulo de número, aleluia, 60, deixa eu ver aqui a marcação,
Marquei esse versículo aqui. Glória a Deus. O mesmo Isaías capítulo 61 e o versículo de número 10. Está escrito assim: regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios para a noiva que se enfeita com as suas joias. Antes eu estava lá no mundo, antes eu estava vivendo nos caminhos contrários, mas se agora eu sou servo de Deus, se agora eu faço parte do sacerdócio real, da nação santa, do povo eleito, do povo escolhido, eu tenho que ter veste de justiça, eu tenho que ter veste de santidade na minha vida. E quais são essas vestes? Quais são essas vestes que eu tenho que ter? Aleluia! A palavra de Deus diz, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, primeiro ainda, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, e o versículo de número 24, está escrito assim: e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E vós revistais do novo ser, de uma nova pessoa, não agora mais como criatura, mas como filho de Deus, amados, como filhos por adoção de Deus. Revista-se de santidade a tua vida. Aquilo que eu fazia antes, agora eu não faço mais. Aquilo que eu praticava antes, agora eu não pratico mais, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu tenho direção na palavra de Deus, eu sei que eu estou vivendo neste mundo, eu sei que eu estou passando ainda por um momento de luta e dificuldade. Jesus nos advertiu sobre isso. Evangelho de João, capítulo 16 e o versículo 33, ele diz assim: no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus venceu o mundo por mim e por você, ainda que eu esteja passando situação contrária, mas as minhas vestes, a minha fala, a minha boca, o lugar que eu piso tem que ser de santidade, tem que ser de diferença, porque eu sei agora para onde eu vou. E quando eu chegar naquele lugar, naquele dia, que o rei, ele entrar no salão e ele vir me visitar, ele vai ver em mim eu vestido com as vestes nupciais, ele vai ver eu preparado ali dentro daquele salão para entrar e fazer parte nas moradas celestiais. Finalizando aqui, livro do Apocalipse, capítulo de número 19, é o que vai finalizar esse texto aqui. Aleluia! Apocalipse, capítulo de número 19, e o versículo de número 7 a seguir, está escrito assim: regozijemo-nos e alegramo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino e resplandecente são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ceia, as bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Fica uma pergunta para mim e para você. Você foi chamado e é escolhido, ou você foi só chamado? O chamado até entra no lugar, até participa de alguns atos no lugar, o chamado. Só que rapidinho ele é tirado e colocado para fora.
Agora, aquele que é chamado e escolhido, esse permanece. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 15, o versículo 16. Jesus diz para mim e para você: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo o recebereis, em o nome de Jesus Cristo. E assim eu agradeço essa oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus continue abençoando, pastor Carlos, esta palavra tão poderosa da parte de Deus, que eu e você podemos estar preparados para este grande dia, irmãos, estar pronto. Não vá se preparar não, que você pode ser pego de surpresa, né? Mas que estejamos prontos para a volta de Jesus, e a qualquer hora dessa trombeta vai tocar, e nós vamos subir para morar com Ele na pátria celestial. Queridos irmãos, nós neste momento vamos ficamos em pé, e eu quero convidar aqui à frente nosso irmão Nivaldo, irmã Cida,